Olá, eu sou o teólogo Rafael Cardoso e a partir desse vídeo vamos começar a abordar uma corrente teológica que fala sobre o pós-tribulacionismo. Sabemos que a corrente predominante, sobretudo no meio pentecostal no Brasil, é a corrente pré-tribulacionista. Quem já não ouviu falar sobre ela? Mas pouco se ouve falar sobre a corrente pós-tribulacionista. Eu sou um teólogo, embora que assembleiano de berço, vamos dizer assim, né, de coração. Cresci a minha vida inteira estudando a respeito do pré-tribulacionismo. Só que a partir de um momento eu comecei a estudar mais profundamente a palavra de Deus e comecei a ver algumas lacunas, alguns hiatos, poderíamos por assim dizer, que não batiam, não tinham uma congruência com aquilo que as Sagradas Escrituras apontavam para mim. Com todo respeito, digo que este é um ponto de vista ao qual eu cheguei e cheguei à conclusão a respeito da vinda de Cristo. Comecei então a indagar, a perquirir, a estudar textos, né? E como teólogo, eu vi a necessidade de ter um estudo sistematizado a respeito de tal assunto em nosso país, porque a corrente pré-tribulacionista é a maioria e muito difundida, mas poucos ouvem a respeito da corrente pós-tribulacionista. Tendo dito isto, resolvi, a partir deste vídeo, começar a inaugurar esta série, um estudo sistematizado do pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo é uma corrente histórica. Sobretudo, gostaria de dizer que grandes nomes, vultos, né, no meio teológico acreditavam nesta base ou nesta corrente, dito Agostinho de Hipona e tantos outros estudiosos que viam nesta corrente a corrente mais correta em relação às Sagradas Escrituras. E o que prega a corrente pós-tribulacionista? Pois bem, a corrente pós-tribulacionista, ela acredita que a igreja, abre parênteses, passará pela grande tribulação. Alguém, de repente, vai querer refutar, fazer algumas perguntas, e nós vamos hoje falar algumas coisas a respeito disto. A corrente tribulacionista também, ela acredita na unicidade da segunda vinda de Cristo, diferentemente do pré-tribulacionismo, que acredita que a vinda de Cristo se dará em duas etapas. A corrente pós acredita na unicidade da vinda de Cristo. A Bíblia aponta para uma única volta, não fala de voltas no plural. A igreja também, né, e os santos na corrente pós-tribulacionista são vistos como um mesmo povo, ou seja, a igreja e os santos de Apocalipse são vistos como o mesmo povo. Não há uma separação na corrente pós-tribulacionista entre Israel e igreja, mas sim uma aliança, poderíamos por assim dizer. Israel como povo de Deus e a igreja dando continuidade como este povo de Deus, na nova aliança. É uma aliança. E nesta corrente pós-tribulacionista, ao qual eu passei a acreditar, e por isso defendo tal corrente, o anticristo aparece antes da vinda do Senhor Jesus. Esses são os pontos principais, os pilares da corrente pós-tribulacionista. E alguém vai fazer algumas perguntas, mas a teoria ou a corrente pré-tribulacionista aponta de Gênesis a Apocalipse textos que vão se concatenando e vão se sistematizando e vão trazendo para nós o entendimento da vinda de Cristo, como será os últimos tempos. Mas também a corrente pós-tribulacionista, também, se formos buscar lá no Antigo Testamento, vai nos mostrar, porque Deus é um Deus que ele trabalha de uma forma que ele vai apontando e vai revelando eventos futuros. A corrente pós-tribulacionista também vai nos mostrar, no período veterotestamentário, algumas situações que mostram, né, que fazem uma analogia que a igreja passará pela grande tribulação e não será retirada.
A primeira, né, forma a qual nós vamos tratar aqui é a respeito de Noé e Ló. Vamos falar sobre estes dois exemplos. Noé e Ló não foram removidos antes dos momentos críticos ao qual eles passaram ali. Isso prefigura que a igreja também, do mesmo modo, não será removida dos eventos críticos que acontecerão na história, porque Deus é soberano para controlar toda a história. Pois bem, Noé, a corrente pré-tribulacionista diz que Noé foi tirado, né? Foi preservado daquela situação do dilúvio. Mas a Bíblia, se nós formos olhar, analisá-la friamente, examinar o texto, nós vamos observar o seguinte: Noé não foi retirado ou tirado da terra no evento do dilúvio, mas ele passou por dentro do dilúvio guardado na arca. Isto prefigura que a igreja não será retirada dos momentos críticos que vão acontecer na história, mas será guardada por Deus, né, durante esse período. Alguém vai dizer também o seguinte: Ló, ele foi tirado, né? Momentos antes daquele momento da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas vejamos bem o que o texto bíblico nos aponta. Ló, ele foi tirado no dia exato em que o fogo caiu. Vou repetir. Ló foi tirado no dia exato em que o fogo caiu. Isso dá uma ideia de simultaneidade, e não tirado tempos antes, né? Foi algo simultâneo. Quando Ló foi tirado, caiu fogo. Isso dá uma ideia de que quando a igreja for tirada, alguns eventos vão acontecer, mas são eventos que se sucedem e não dá espaço para algo do tipo passar-se anos para acontecer. São eventos sucessivos ao longo da história. Bom, este primeiro vídeo abordou mostrando exemplos no Velho Testamento em que Deus, ele preserva e não tira, não retira dos momentos críticos. Temos demais exemplos, poderemos citar, por exemplo, Daniel, ao qual não foi ali livre de passar por aquela situação da cova, mas Deus o preservou dentro da cova. Temos também os 3 jovens que passaram, né, ali no evento da fornalha, ao qual não foram livres da fornalha, mas foram guardados dentro da fornalha. Temos muitos outros exemplos bíblicos ao qual nós vemos em que Deus preserva o seu povo apesar das circunstâncias. Então, olhando para o Velho Testamento e apontando para um evento escatológico, nós podemos ver que Deus trabalha desta forma, ao qual ele preserva o seu povo apesar dos eventos que acontecem, porque ele é soberano para guardar e livrar o seu povo diante das situações. Fique conosco, os próximos vídeos vão tratar temas ainda mais complexos, né? E vamos diluindo ao longo dos próximos vídeos. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e diga o que você achou desse conteúdo. Eu sou o teólogo Rafael Cardoso, especializado em teologia sistemática, bem como em docência em filosofia e teologia, né? E se você gosta de ler, eu te convido a ver nos comentários alguns dos meus livros que estão na plataforma da Hotmart. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em Cristo Jesus.